do ponto de vista de empreender, eu tive Funcionou. uma chance de empreender com dinheiro de terceiros. Que é o melhor cenário, né? Exatamente. E eu não tinha ideia o quanto isso seria importante para mim no futuro, quando aconteceu tudo isso. Em 1994, foi um ano sensacional. Eu já estava com 22 anos. Foi um ano que eu voei, comecei a ganhar grana. A economia do Brasil estava boa em 94? Plano Real. Ah, Plano Real. Foi o início da A mudança. gente tinha acabado de passar do plano Collor, que congelou a poupança, confiscou dinheiro. E eu fui treinado nisso, né? Você perdeu dinheiro nisso ou não? Cara, eu não tinha dinheiro nenhum. né? Então... Eu não tinha esse problema, eu não perdi nenhum dinheiro no plano Nossa, Collor. eu não me estressei. Não me estressei, era duro pra Confiscada caramba. a poupança. Que poupança? Nada, cara, nada. Era A gente duraço. se matou na época. Teve muita gente que tinha vendido apartamento, colocou o dinheiro pra comprar outro, aí não pode mais. Então, mas em 94, eu tava com 22 anos. Ainda e nessa empresa? Nessa empresa, ganhava equivalente a $7 mil por mês hoje. Agora, olha que interessante, eu tinha 22 anos. Até Venezuela, eu trabalhei, viajei, fui pra Venezuela, comprei um carro, juntei tudo, comprei um carro, fui roubado. Ou seja, quando eu volto pro Brasil, eu volto no 0 a 0, cara. O que eu tinha juntado era um dinheiro de um carro, que era um carro zero que a gente tinha comprado lá na Venezuela, e foi roubado e o seguro não nos pagou. Não? Não, fui roubado 2 vezes. Pelo ladrão E pelo seguro. Entendeu? E aí o que acontece? Eu volto pro Brasil liso em 94. 0 a 0, sem herança, morando com a Luciana, Você na volta periferia. Pra outro lugar ou pro mesmo lugar que você morava? Eu volto pro mesmo lugar, porque eu não conseguia alugar, cara. Ainda não conseguia alugar. Mas começa a ganhar grana. Começa a ganhar bem. Nesse ano de 94, 2 coisas legais aconteceram. Primeiro, comecei a ganhar bem. Segundo, em maio desse ano, um gerente que era da minha equipe, eu era diretor e tinha ali uns 20 gerentes debaixo de mim. Um desses gerentes chegou pra mim e falou assim: cara, meu pai tem um apartamento em Botafogo. E tu não quer alugar, não? Tá vago. Falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha lá. E fui ver o apartamento, cara, do lado do metrô. Pô, vista pro praia de Botafogo, bonita. 5 minutos do metrô até o Rio, até o centro. Preço bom? Porra, preço que eu podia pagar, bom pra caramba. E fechei com ele. Aí era um cara conhecido. Aluguei o apartamento. Pô, aí a vida... Comecei a experimentar o que eu não tinha experimentado. Sobrar tempo. Sobrar tempo. Eu gastava 4 horas de trânsito. Agora eu gastava 5 minutos pra ir, 7 minutos no máximo, e 5, 7 minutos pra voltar. Rapidinho. De metrô. Rapidinho. Metrô no Rio de Janeiro com ar-condicionado. Bacana. Bacana. Então, assim, isso começou a acontecer. E a segunda coisa é que eu comecei a ganhar bem. Aí comecei a comprar um carro bacana. Aí, pô, ali começou. Então, agora que começou e agora que a coisa começou a acontecer, meus pais tranquilos, bom, agora o Flávio aquietou, agora ele tá casado, agora começou a ganhar dinheiro, voltou da Venezuela, agora que as coisas vão começar a andar, aí eu resolvi pedir demissão. Cara, você atrapalha todo o plano, cara. A história vai caminhando pra um final bom, você vai lá e desiste das coisas. Exatamente. E vai pra outro caminho. E aí? eu pedi demissão. Mas você não tinha nada na mão? Quando eu pedi demissão, eu não tinha nada na mão, mas tinha um plano. O que acontece, cara? Tinha dinheiro guardado? Não, muito pouquinho. Tá errado isso. Muito pouquinho, muito pouquinho. E tua mulher falou o quê? Ela tava Não, com mas você. minha mulher falou, nós tomamos decisão junto, cara. Os loucos são os dois aqui, cara. Pra se juntar tem que ser louco também. Imagina. Cara, Quando é o seguinte, demissão. cara, ó, eu tava super bem, tava liderando, tava em alta, Mas não tava feliz? tava feliz, gostava da empresa. Meu relacionamento com os donos das empresas era maravilhoso. 2 caras bacanas, o Mário e o Juarez, caras maravilhosos. Quando eu fui para Venezuela, eu comecei a liderar a empresa inteira. Quando eu volto para o Rio de Janeiro e assumo de novo lá a minha posição, eu já não conseguia olhar só para vendas. Agora eu olhava para o todo. E cheguei à conclusão, na minha análise juvenil de 22 anos, que tinha algumas inconsistências na operação Que dava pra melhorar. que dava para melhorar. Que eu achava que se melhorasse a empresa ia alcançar um resultado mais interessante. Quando eu apresentei essas ideias, foram bem recebidas, mas não era prioridade da empresa mudar. Porque às vezes o empresário está dando certo e ele não quer mudar. Claro. Está dando certo. Por outro lado, quando a gente entende que a dinâmica de mercado, às vezes a hora de mudar é quando está dando certo. Porque quando começa a dar errado, Esse papo de time ganhando não se mexe. não, você bota o Messi para jogar. Então, no final das contas, eu percebi naquele momento que a visão da empresa era uma e que minha visão era outra. Do primeiro momento que eu percebi isso, beleza, vamos tocar. Começou a passar o tempo, começou a me incomodar um pouco essa diferença. Pelo fato de você ter morado na Venezuela, você não teve essa sensação de que eu quero empreender ainda? Não.
Não Você era. achava que não era pra você? Não era ainda. Eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o seguinte, eu achava que devia ser por um outro caminho. Entendi. E a empresa não via da mesma maneira. Era direito Mas deles. era muito isso. agressivo a tua mudança? Ou... Não, tinha alguns conceitos diferentes, né? E alguns conceitos que são pequenos aqui se tornam discrepantes ao longo do tempo. O ponto é que eu comecei a não acreditar que naquele caminho se chegaria aonde eu gostaria de chegar. E mais do que isso, na minha consciência eu comecei a me sentir com um certo conflito ético. Porque se eu não acreditava, como é que eu ia vender para minha equipe? Exato. Como é que eu ia vender para os meus clientes? Como é que eu ia vender para os gerentes e as pessoas que eu vendia a ideia de trabalharem comigo se eu não acreditava mais naquele caminho? Então, aquele incômodo que eu tentei administrar no início começou a crescer. Passar de 1 mês, com 2 meses, começou realmente a crescer e eu entendia que a empresa queria ir para um outro caminho. Minha conclusão foi, eu preciso então sair para criar um outro caminho. Aí empreender foi a alternativa. E aí a experiência que eu tive na Venezuela para mim foi importante. O ponto era o timing. Eu não tinha todo o capital necessário para empreender. Porque para você empreender precisa de um capital. Claro. Você vai precisar aí, sei lá, para você montar uma escola, hoje, da WhatsApp, você precisa de R$500 mil. Para começar. Para começar. Eu não tinha um equivalente na época, R$500 mil para começar. Eu tinha um carro financiado. Eu estava há 10 meses no Brasil, começando do zero, depois de ter perdido tudo na Venezuela. Não tinha herança, não tinha suporte, não tinha como quem pudesse me ajudar. E eu precisava ter cerca de R$500 mil. Talvez eu tivesse R$50 mil guardado. Nesses meses guardei alguma coisinha. E eu falei, cara, mas o time era agora. Tinha que ser naquele momento. Aí falei com um amigo, que era um amigo da escola, e vendi a ideia para ele, propus para ele ser meu sócio. Porque ele tinha um Voyage 86. E se ele vendesse o Voyage 86 dele... Completaria com um mínimo para começar. E ele é o único cara que tinha um Voyage 86 que eu conhecia no meu networking. Entendi. Entendeu, cara? Entendi. Ele morava na Vila da Penha, era um parceiro da escola. E ele, vambora, vamos fazer. Beleza, então tá bom. Uma semana antes de começar, eu já tinha pedido demissão. Liguei pra ele, aí, meu irmão, tudo bem? Beleza, cara, agora é a hora, meu irmão. Agora é a hora, já saí, já pedi demissão. Você falando. Eu falando pra ele, pelo telefone. Precisamos dessa grana semana que vem pra gente começar, beleza? Pô, legal, beleza. Semana que vem, já não acho mais o cara. Porque ele desapareceu, sumiu, ficou com medo, deu pra trás, ficou com medo e não quis ser meu sócio. E aí? Entendeu? Não quis colocar o Voyage 86 dele em risco. E você não conhecia ninguém mais que tinha um Voyage. E aí eu não conhecia ninguém. E aí eu ganhava bem, tava ganhando bem. Tinha um bom relacionamento com a gerente do banco, Alda, querida. Beijo pra Alda. E aí a gente conseguiu convencê-la a aumentar o meu limite do cheque especial e aumentar o limite do cheque especial da Luciana. E 10 mil no meu cheque, 10 mil no cheque da Luciana. 20 pau. 20 mil reais, que era equivalente hoje a 100 mil reais. Não é? É um juro bem amigável de 12% ao mês. Coisa linda. Super amigável. Total. Né? E a gente caiu dentro em cima. Esse dinheiro dava para fazer uma reforminha inicial, um setup inicial bem de leve,